Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grença, teóloga por formação, e te convido a participar deste áudio, deste vídeo. Você já ficou com alguma música assim na cabeça de vocês, tocando assim no ouvido? Então, eu tô com essa música russa na cabeça já faz uns dias. E é interessante que o pessoal começa a usar ela, né? E faz a dancinha, né? Saperi, né? É isso mesmo, saperi. Alguma coisa assim. Que é convidando para como se fosse uma última dança. Mas é muito interessante que no final, na verdade, é a pessoa contando que ela tá se sentindo como um estrangeiro num oceano. Você já se sentiu assim? Como um estrangeiro em algum lugar ou aqui na Terra? De vez em quando eu me sinto assim, sabe? Uma estranha, uma estrangeira, né? Uma estranha, né? E aí no final da música eles pedem, né? Ele pede, né? Saperi minha mama da moi, né? Ele pede que a sua mãe o tire desse lugar e tal, enfim. É bem legal, às vezes, conhecer as letras das músicas, porque, né, às vezes você escuta e tá todo mundo dançando a música, mas se você for observar a letra, ela é bem interessante. Não é só convidando para uma dança. Enfim, eu não sei bem a letra, mas eu escuto algumas palavras, né, do idioma cirílico, das eslavos, enfim. Francisca, você sabe falar? Não sei, gente, não sei, mas eu passei um dia, uma noite inteira aprendendo esse alfabeto, então por isso que algumas coisas eu ouço, eu sou boa de ouvido, eu ouço e aí nossa, essa música é uma música russa. Aliás, eu nem posso falar muito agora sobre Rússia aqui, porque meus vídeos estão sendo proibidos passarem na Bielorrússia e na Rússia. Eu não sei porquê, alguns vídeos que eu coloquei lá no Instagram, que não é público, mas de vez em quando eu recebo umas notificações que meus vídeos não podem ser passados lá. Mas fazer o quê, né? Tudo bem, não tem problema. Bom, sejam bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grença, teóloga por formação, e já te peço para compartilhar esse vídeo, esse áudio, com os teus contatos, porque ele sempre gente, não é da minha cabeça, ele é um tesouro da parte do Eterno para a minha vida, e eu sei que para a vida de vocês, de alguns de vocês aqui também, tá bom? Então, venham participar. Eu sei que vocês gostam quando eu passo meu perfuminho, né? Então, as meninas aí me dão um retorno e tudo mais. Eu vou passar daqui a pouquinho. Não reparem que hoje eu estou igual um samurai. Samurai antigamente era servo do Império Japonês, sabia? Depois virou guerreiro, enfim, tem toda aquela coisa. Então, não, aqui eu tô igual um samurai. Pronta para servir a quem? Servir ao Eterno. Servir ao Evangelho. É fácil, Francisca? Não é fácil. É algo diário, a cada momento. Francisca, acende essa luz que tá escuro. Já tá noite aqui, gente. Eu acabei de voltar da rua. Então, eu deixei assim um pouquinho. Eu tô com a lâmpada aqui, quase que aqui, ó, na cara. Mas é isso. E aí eu vim conversar com vocês sobre umas coisinhas, dar a explicação do vídeo anterior, que é do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 36. E também vou indicar umas literaturas para vocês, algumas bibliografias de todo aquele assunto que eu falei anteriormente, dos vídeos anteriores. Se você não viu, eu te convido a você assisti-lo todo, para você poder compreender do que eu tô falando, tá bom? Então, eu vou indicar umas bibliografias. Agora, tem uma outra coisa também que eu tava lendo hoje, que não é do Evangelho segundo João, mas eu tava lendo em Gênesis, né? Vocês lembram lá que a árvore, não sei por que o pessoal coloca sempre o quê?
que o fruto lá do Jardim do Éden era o quê? Uma Apfel. Essa aqui é uma Apfel, uma maçã, né? Em alemão é Apfel, né? No português é maçã. E vocês lembram daquela marquinha que é uma maçã? Pois é, né? Então, vocês percebem que ela tem né? Tem uma mordida, tem uma maçã mordida na marca, né? O que significa isso? Bom, assim como lá no Éden, no livro de Bereshit, que é o Pentateuco também, não está escrito que é uma maçã, que é uma árvore da macieira, mas sim o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Exatamente, a gente tem sempre a metade das coisas da nossa visão tirada, né? Aquela marca lá, quando ela tem aquela marca da maçã mordida, aquilo lá, ela tá ali te dizendo que ela tira um pedaço da tua visão, do teu discernimento. Por quê? Se você analisar, ela cria assim um desejo, uma coisa assim, para que todos tenham o quê? Aquele produto dela. Entendeu? Então, esta é a função da Nahash lá do Jardim do Éden. É vir aqui, né, eu digo assim, vir aqui no mundo, no sentido do mundo, tirar uma parte da tua visão para as coisas de Deus. Sim. E aí todos sentem um desejo enorme de ter tudo que é do símbolo da Apfel, né? Ou da maçã, que é um fruto delicioso, por sinal, né? Cheio de... que previne os radicais livres, enfim, tem todo, é bem legal. E aí, então, essa é uma coisa que tá no mundo, que vocês talvez não percebam, que tira uma parte do quê? Da tua visão, né? Para as coisas de Deus. Então, a árvore que tá lá em Gênesis chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. No mundo existem duas coisas. O mundo, como o mundo como que eu posso falar? Existe a duplicidade, né? A questão do bem e do mal, lado esquerdo, lado direito e tudo mais. Então, se a gente não ficar atento para as simbologias existentes, tanto no mundo, seja no mundo espiritual, que é o mundo material também, se você não conhece a simbologia das coisas, eu te convido a conhecer, porque para que você fique mais atento para o que realmente é de Deus e aquilo que não é de Deus, e que se mostra como coisas divinas. Exatamente. Então, essa é uma das coisas. Se você ler lá em Gênesis, você vai perceber que a árvore lá, que a Nahash, a serpente, oferece para Havá, que é a primeira mulher, né, a mãe dos seres vivos, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, fiquemos atentos que não é uma maçã que está lá. De novo, vou mostrar. Não é uma macieira, tá? Não é uma macieira. Não sei porque que vendem a macieira como se fosse o fruto lá do Jardim do Éden. Aí, vamos passar agora para o outro lado das empresas que utilizam também essa questão do bem e do mal para, por exemplo, os frascos de perfume. Muita gente aqui sabe que eu fiz um estudo a respeito de frascos de perfume no Novo Testamento, né? Eu tenho um artigo aí, se você quiser ler, tem aí, é grátis numa das revistas da PUC,
se chama O Rompimento do Frasco, um estudo baseado no Evangelho de Marcos, capítulo... Gente, agora eu esqueci. 14:3, é isso. Então, vai lá que eu fiz um estudo bem legal sobre os frascos de perfumes. E aí, eu trouxe aqui para vocês, eu não vou usar ele, não usei, um frasco de perfume, que ele também tem o formato de uma maçã. Ó aqui, é um perfume da Dior, é antigo, gente, antigo. Eu tenho umas coisas bem antigas, que eu quase às vezes não uso, mas eu gosto. Tem uma pequena coleção. Aliás, eu tenho uma coleção que é quase como... É o valor de um carro, mas, enfim, eu não uso carro, mas eu tenho umas coisas bem legais. Então, olha só, chama-se Poison, né? Poção, ou veneno, não sei exatamente. Exatamente, eles utilizam, para vocês perceberem como as empresas, elas se utilizam das narrativas bíblicas para fazerem seus produtos e venderem ao público como se fosse algo delas mesmo. Então, aqui, ó, Poison, né? Poison. Então, ele tem esse formato aqui, ó, de uma maçã. Essa minha maçã aqui tá bem grande e ela tá meio torta, ó aqui. Tá vendo? Né? Então, essa também é mais um ensinamento aí, um conhecimento para vocês ficarem espertos. Aqui, ó, já usou um formato de uma maçã. Ele tem cheiro de tabaco, ele é bem oriental. Então, é isso, tá? Quando eu mostro aqui algumas coisas, é para vocês ligarem de acordo com o conhecimento. Agora eu vou passar o meu perfume, que não é um perfume da Dior, mas é um perfume muito bom, da Cartier, muito bom, Cartier, se chama La Panthère, vou passar aqui. Eu gosto desse perfume, eu comprei na Rússia. Vou passar aqui um pouquinho só, aqui atrás, pronto, tá bom, para não ficar sufocada. Deixa eu abrir aqui a janela, aqui, pronto, para não ficar sufocada. Como eu tô usando porque também tá frio, é um perfume de frio para usar no inverno, e aqui como nós estamos no inverno, então tô aproveitando para usar. Já tá quase no final, ó, gente. Eu gosto de perfume grande assim, ó, quando eu vou nos dutes da vida, nos dutes frios, então eu aproveito. Esse é o La Panthère, deixa eu ver aqui, Eau de Parfum. Ó, tá aqui, não sei francês não, mas eu me viro. Eau de Parfum Légère, acho que é Légère. Aqui, ó. Comprei lá na Rússia e não me arrependi. Comprei lá em Moscova, na Rússia. Privet Rússia. Não posso, eles não passam mais meus vídeos lá, o que eu posso fazer, né? Paciência. Então, é isso, em relação aos frascos, para vocês prestarem atenção em relação às empresas que utilizam-se das narrativas bíblicas para compor os seus produtos, né? Então, não sei por que utilizam a maçã, a Apfel, ou a... né, aquele nome aí que vocês já sabem. Bom, essa foi uma das dicas. E aí, a outra dica que eu vou dar é: leiam a Bíblia das Paulinas, aqui ó, o Pentateuco, que é justamente, como eu falei para vocês, eu estava lendo Gênesis, tá? E aqui tem toda uma explicação, é uma Bíblia de estudos maravilhosa. Quem trabalhou aqui, acho que foi a irmã Elisângela Chaves, maravilhosa ela. E a tradução tá muito boa. Voltando aqui, porque caiu a minha conexão, gente. Então, a tradução aqui desta Bíblia, né, das Paulinas, a Bíblia, o Pentateuco, né, que é a parte das Gênesis, que foi feita pela irmã Elisângela, está excelente. Assim, tá maravilhosa, tá? Então, leiam quando vocês puderem. Busquem, porque essas notas de rodapé aqui são assim, ó. Aqui, ó.
Elas são muito bem, assim, ó, aqui, ó, bem explicativas, são maravilhosas. Vocês vão ter, assim, um conhecimento fantástico, tá? Tem até a apresentação da Bíblia, né, dessa Bíblia, que ele diz assim, ó: ler a Bíblia é uma oportunidade de encontrar-se com a misteriosa presença da palavra de Deus neste mundo, né? E aí tem toda aquela questão das últimas décadas, né? Esse processo de escuta e leitura foi experimentado de modo especial aqui na América Latina. Bom, enfim, pelas pequenas comunidades, sobretudo as comunidades eclesiais de base, né? Que permitiram ao povo chegar a um conhecimento maior da palavra de Deus. Então, gente, o que eu posso dizer em relação a isso? Aproveitem, porque esses textos aqui que estão aqui não era para todo mundo, não era para o povo, nem para mim que sou mulher. Eu só pude fazer a teologia por conta do quê? Do Vaticano II. Eu tenho depois, uma hora que tiver tempo, eu falo sobre isso para vocês. Então, eu não podia, como leiga, estudar teologia, tá? Então, era sempre voltada para o clero, para toda essa gente aí. Quando eu falo assim, essa gente, não é de modo pejorativo, não. Mas nunca foi, assim como na questão de ler a Torá, por exemplo, a Bíblia hebraica, também não era para mulheres, né? Porque as mulheres tinham outra função, enfim. Então, graças a Deus, né, que a gente tem esta oportunidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer, e aliás, de mulheres também fazerem sua exegese. Eu não tô falando aqui de feminismo, de feminista, nada disso, que eu não sou. Aliás, eu gosto de ser mulher. Eu gosto, ó, gosto de nada, cheia de penduricalho. Graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de viver a minha feminilidade. Eu tô brincando, gente. Mas é verdade, gente. Olha, tem muita coisa bonita para se estudar da palavra de Deus, tá? Então, uma outra coisa, então, da palavra de Deus, ó. Dei verbo. A palavra de Deus. E aí, entrando, esse aqui é um livro, tá? É a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. É das Paulinas também. Aqui atrás se chama A Voz do Papa, tá? E o que acontece? Vem do Concílio Vaticano II, então, tem toda uma explicação. Para você que é católico, não conhece o que a tua igreja tem de maravilhoso de estudos, sabe, de um depósito de fé maravilhoso, que você fica só escutando lá o teu padre falar aquela coisa, não fica esperando cair só aquele pouquinho na tua boca, não, na tua cabeça, na tua mente, no teu... Não, vai buscar conhecimento, vai buscar. E se você não entende alguma coisa, pega um dicionário teológico, então pega aquele teu padre biblista, se na tua paróquia tem um padre biblista, aproveita ele, suga ele assim o máximo, tá? Porque ele sabe, ele conhece muito de Bíblia, tá bom? Então pega aqueles padre biblista e aproveita. Se você tem um padre biblista na sua paróquia, sinta-se abençoado por Deus, porque essa pessoa que tá lá é uma luz. Não olha para as coisas que ele possa vir a errar, não. Não olha para isso, não. Se concentra naquilo que ele vai transmitir da palavra de Deus, tá bom? Então, é isso. Assim como eu digo, não fica olhando para aqui, para mim, para Francisca, pro meu rabo de cavalo, para minhas coisas. Não. Se concentra no que eu vou falar da palavra de Deus, tá bom? Você vai amar isso aqui. Você vai amar a Deus como nunca, e vai viver, sabe o quê? E se você ler o Evangelho, você vai viver aqui, ó, sempre com a alegria do Evangelho, porque Evangelho significa boa nova, então a alegria do Evangelho. Podem ver, de vez em quando eu tenho minhas coisas, mas eu no fundo, eu sou alegre, eu sou uma pessoa assim, do bem, sabe? Uma delícia de pessoa. Mas também não me irrite. Eu também posso ser uma narragem se você vir com falsidade comigo.
Eu não mentira, eu deixo tudo para Deus, eu entrego para Deus, eu digo, Senhor, faz com que essa pessoa se arrependa do mal que ela tá querendo me fazer. Então, é isso, gente. Eu levo tudo, às vezes algumas coisas na brincadeira, para vocês não levarem, assim, a palavra de Deus é uma coisa muito séria, sim. Mas não é aquela coisa, ai, pesada, não. É uma alegria. Aqui, como diz aqui, ó, nesse alegria do Evangelho. É uma alegria que se renova e se comunica. É isso. Ó, o grande risco aqui que ele diz, o Papa diz, o grande risco do mundo atual com sua múltipla e avalaçadora oferta de consumo de um monte de coisa, né? É uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho da busca desordenada de quê? Daquilo que eu... Mensagens. Daquilo que eu falo para vocês no vídeo anterior. Da busca desenfreada por prazeres. Prazeres, o quê? Superficiais. É isso, gente. Entendeu? É isso. E aí ele diz assim, dos prazeres superficiais, da consciência isolada, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não entram o quê? Os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza, é isso mesmo, essa palavra é boa, né? Já não se goza do quê? Já não se goza da doce alegria do seu amor. Nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. É bom, gente, fazer o bem, é bom viver para Deus, fazer as coisas de Deus, sabe? É maravilhoso. Eu gosto, viu? Então, aqui, ó, tem muita gente que é ruim, né? Mas eu digo, bom, essa ruindade aí não tá em mim, então eu vou fazer o bem para essa pessoa, sabe? Seja lá quem for, filho, marido, irmão, mãe, pai, avô, avó, vizinho, vizinha, seja lá quem for, eu não tô nem aí. Eu faço mesmo. Mas isso não quer dizer que eu seja bobona, entendeu? Quando eu tenho que falar as coisas sérias, eu falo. Eu digo, sai pra lá mesmo. Quando eu digo, vem aqui que eu te dou um carinho, eu faço também. Então, é assim. Então, olha só, a alegria do amor que fervilha no entusiasmo de fazer o que? O bem. Este é um risco certo e permanente que ocorre também entre os crentes. Muitos caem nele, transformando-se em pessoas ressentidas e queixosas, sem vida. Você já viu aquelas pessoas que tem? Ai, Francisca, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me... de algum... Não tem. Tem gente que tem de tudo, gente, na vida e reclama, sabe? Eu não sei, eu sempre recebi muita coisa de Deus, então... Eu, às vezes, reclamo, sim. Aí ele diz assim, Francisca, dá uma olhada para sua vida. Vai trabalhar, vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa na vida. Vai cuidar dos seus filhos que são menores de idade, né? Ou então vai fazer comida lá pros pobres. Aí eu vou, né? Mesmo que às vezes os pobres venham aqui querer me roubar minhas correntinhas. Aliás, deixa eu contar para vocês. No outro vídeo que eu falei a respeito da correntinha, só abriu. Né? Aí depois eu levei lá pro seu Marcos, que é o meu joalheiro, arrumar e ele arrumou bonitinho, direitinho, e enfim. Então não me roubou não, só levou a letrinha lá, né? Então é isso. Eu faço. Não tem problema dele vir querer me roubar não. Né? Eu entrego para Deus e não me rouba. Então aqui ele diz aqui, né? Tadadam. Cadê? Pessoas queixosas, sem vida. Esta não é a escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra no coração de Cristo que ressuscitado. Então é isso, gente, ó. Para você que é católico, este é a alegria do Evangelho. Para você que não conhece as coisas do catolicismo, então lê esse livro. Não fica falando, ai, na igreja católica pode tudo. Não pode tudo, não. Não pode tudo, porque a igreja católica não é qualquer igreja, não. É a igreja de Cristo também. Não vem querer falar mal, não. Eu às vezes falo.
Eu falo de vez em quando umas coisas que eu considero erradas. Mas alguém vem falar, não fala. Minha frente não fala. Não fala mesmo. Porque eu mostro aqui, ó. Que tudo é depósito da fé. E você não estuda porque não quer. Então é isso. Agora vamos lá. Eu falei que eu ia falar sobre bibliografias dos vídeos anteriores para vocês. Como eu falei lá sobre a questão do YouTube que estava incentivando os meninos de 13 a 14 anos, enfim, a serem homossexuais, escolherem a sua vida, né? Seu gênero, essas coisas todas. Então eu vou indicar também para vocês outra coisa. Se você quiser se aprofundar, esse é um livro do Marciano Vidal, tá? Marciano Vidal. Chama-se Sexualidade e Condição Homossexual na Moral Cristã. É da editora Santuário e da CRB Nacional. Aqui. É bem interessante, tá? O que ele fala aqui, o que ele aborda, por exemplo, tem um balanço aqui que ele diz assim: a doutrina do magistério eclesiástico sobre a homossexualidade pode ser resumida em 4 pontos. Eu vou ler só um pedaço aqui para vocês. O magistério distingue entre orientação homossexual e atividade homossexual, enquanto a condição homossexual em si mesma não aparece desqualificada. Desqualificam-se expressamente os atos homossexuais, ainda que se insista na prudência em sua avaliação. A Carta aos Bispos de 1986 considera a orientação sexual como objetivamente desordenada, por levar a um comportamento moralmente inaceitável. Entretanto, o Catecismo de 1992 não recolhe este aspecto da carta, que foi muito criticada pelos setores homossexuais. E aqui tem toda a parte aqui, né? No Catecismo aparecem com clareza os argumentos que justificam essa desqualificação da atividade homossexual. Seu caráter não natural, a falta de complementariedade afetivo-sexual e a falta de abertura para a transmissão da vida. E aí aqui tem tem toda uma argumentação, tá bom? Então é isso, ó. Marciano Vidal, Sexualidade e Condição Homossexual na Moral Cristã. Aí, se você quiser, o Catecismo da Igreja Católica, tá? Aqui, ó, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, que é a língua romana, tá? Aqui, da Edições Loyolas. Edições Loyola. Loyolas não, Loyola. Então, né, é tudo isso. Olha, gente, aí aqui é engraçado que tem, né? Artigo 3, a igreja, mãe e educadora. Quando eu tava na teologia, quando os professores me perguntavam, você faz o quê? Eu disse, eu sou educadora. Eu sou educadora. Eu sou educadora do lar. É isso, gente. Claro, quem educa os filhos não é a mãe? Isso já vem desde Maria. Se vocês verem, como eu já falei aqui em outros vídeos, Nossa Senhora educando Jesus, sabe? Ensinando Jesus. E é assim, se a mãe não fala, vem outros e falam, tudo deturpadamente, entendeu? Então, esse é um livro, deixa eu ver um outro que eu gosto. Ele é do Adolf Geshe e Paul Scholas, O Corpo, Caminho de Deus. Aqui, hoje eu tô bem inspirada para falar sobre bibliografias para vocês. Ó. O Corpo, Caminho de Deus. É da Loyola também. Loyola, tá bom de você começar a me patrocinar, né? Já tô falando aqui bastante dos seus livros, indicando, né? Então, ó, aqui, ó, para você quiser se aprofundar, o Adolf Geshe, ele faz assim um relato sobre várias coisas do nosso corpo, né? Ser essa gramática de Deus, onde tudo é desenhado, tudo é escrito, tudo é, sabe? É muito legal, né? De Deus até nós, o corpo, caminho de Deus. Ele diz assim, a primeira coisa que é dita a nós é que Deus vem a nós pela carne. Evidentemente, não se trata de uma coisa tão banal. A salvação não teve lugar no céu, nem entre o céu e a terra, mas nesta terra e nas condições carnais que a terra impõe, onde Deus se muda
se muda em homem, conforme a bela e terna expressão de Berul, onde Deus e o homem se intersignificam, como gosto de dizer, pode-se prever o que significa dizer que Deus vem a nós pela alma, como será dito tantas vezes mais adiante, né? E aqui ele vai discorrendo de tudo sobre esse Deus, né, que se comunica com o ser humano, né? Por meio do quê? Por meio do nosso corpo, por meio do corpo. Por isso, eu gosto do Evangelho segundo João por conta disso também. João, ele é um evangelho bem carnal. Ele fala da encarnação, né? A encarnação de Jesus e tudo mais. É tudo lindo, né? O Deus que se encarna na humanidade, né? Se torna carne para sentir, para saber como nós somos. Isso é amor, por isso ele é chamado Deus Amor. O outro livro que eu indico, olha só, ele chama-se, é da doutora, ela é geneticista, uma das grandes geneticistas do nosso país, doutora Maiana Zatsta, tá? Chama-se Genética, escolhas que as nossas avós não faziam, tá? É um livro também maravilhoso, maravilhoso, tá? Aqui, a doutora Maiana Zatsta, tá? Ela é geneticista, ela é professora titular de genética do Instituto de Biociência da USP. Esse livro aqui é fantástico. Nem vou dar spoiler, que é para vocês verem, né? Que fala sobre gêmeos, trigêmeos e até mais. Então, ela tem, assim, aqui como ela diz, um futuro que já é presente. E aqui também fala um pouco, se eu não me engano, daquele CRISPR-9 lá que os chineses já estão fabricando, né, pessoas, enfim, tem tudo aqui, é só ler. O outro que eu vou indicar também é da Marie Burroughs, Por uma Sexualidade Plena, tá? É um modelo de intervenção global em sexologia, aqui, ó. Olha, gente, quando eu venho, é da Editoras Paulinas, tá? Quando eu trago certos assuntos para vocês, podem ter certeza que eu já li, já me informei a respeito. Eu não venho aqui para falar bobagem, não. Eu falo algumas coisinhas assim, mas, entendeu? Não é para um mal, é para vocês abrirem os olhos e buscarem conhecimento, porque a pior coisa que pode acontecer é você não ter conhecimento, nem informação. Essa é uma coisa muito ruim. Então, aqui, ó, por uma sexualidade plena, aqui ela diz que promover o desenvolvimento de uma saúde global, prevenir e promover uma sexualidade sadia, recuperar o seu poder de agir. Aqui também, essa autora, ela fala a respeito daquilo que eu já tinha falado para vocês, sobre a questão da pornografia estar ligada, né, nas famílias, nos jovens e tudo mais, né? E aqui é engraçado que ela tem, é tudo científico, tá? Aqui ela mostra, né, a questão do nosso cérebro, como funciona, por exemplo, a pornografia no nosso cérebro, no nosso corpo, tudo. Olha, aqui, ó, anelcefalo, córtex é composto. Aí ela vai explicando que é composto por substâncias que são lugar privilegiado das experiências espirituais cognitivas. Ele permite as atividades ditas intelectuais. O sistema límbico, córtex límbico, situado no centro do cérebro, é reconhecido por sua composição fisiológica, né, como o autor principal da experiência afetiva. Esta região, em forma de um anel, está situada na parte da zona anelcefálica, em parte na região diencefálica. Desempenha um papel primordial na elaboração dos sentimentos e da experiência emocional. E, olha, e assim vai, tá? Para você que é do ramo de biologias também, que trabalha com medicinas e tudo, ou é terapeuta, tudo esse livro aqui, olha, é fantástico. Eu tive um crescimento muito grande em relação a ele, abriu minha visão em relação a muitas coisas que eu trago aqui para vocês, tá? Então, ela fala aqui também sobre a questão da experiência erótica, e que não se limita, pois,
a uma simples pulsão que clama pelo prazer sexual a fim de se atingir um bem-estar corporal. Ou seja, não é uma coisa só do corpo, entendeu? Mas é algo bem mais além, é algo, como eu falei para vocês, é uma ligação entre Deus, o humano e o seu parceiro, né? Aí ela fala sobre componentes afetivos, aqui segundo a psicanálise, e assim ela vai discorrendo desse assunto que é maravilhoso. Aqui, ó, tá bom? Por uma sexualidade plena, tá? Como eu falei para vocês, Deus não proíbe o ser humano de sentir prazer ou de se relacionar sexualmente, tá? Então, mas sim vivenciar, experienciar de forma realmente boa, verdadeira, não de forma promíscua. E aqui tem o outro do Papa João Paulo II, Teologia do Corpo, né? Teologia do Corpo, o amor humano no plano divino. Tá? Alguns não gostam porque fala que ele é muito moralista, aquela coisa toda, enfim. Enfim, tudo aquilo que... E aí ele vai contando, né? Aqui tudo... Enfim, tem toda... Tá? Então, do João Paulo. Aí o outro... tá. Aí você diz assim, mas você só mostrou coisas da teologia cristã, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu mostrei da doutora Maiana. E aqui tem esse outro aqui, ó, do Freud. Sim, já que você quer também da ciência, eu não sou muito fã do Freud. Mas, enfim, é bom você conhecer o que ele pensa a respeito de algumas coisas. Então, aqui, ó, controvérsias de Freud. Erotismo, desejo sexual com energias primárias humanas. Porque é do Dorival Delarinho Sobrinho, tá? A editora é Jack, tá? Então, aí você diz assim, nossa, Vanessa, você traz um monte de coisa pra gente. Gente, exatamente, eu trago mesmo, né? Aqui tem várias coisas. Aqui, ó, Freud e o inconsciente, a divisão do psíquico em que é consciente e o que é inconsciente constitui, a primícia fundamental da psicanálise, enfim, aí tem toda umas coisas aqui dentro. Bom, mais um. Quer mais um outro? Aqui, ó. Mãos de Luz. Um guia para a cura através do campo de energia humana, da Bárbara Ann Brennan, é da editora Pensamento, tá? Então, aqui já fica mais pro pessoal que é de questões espíritas, eles vão compreender melhor isso aqui, que aqui fala sobre perispírito, espírito, aqui a aura da gente, normal e normal, aqui, ó. É bem interessante, porque, Francisca, você é teóloga e você fala sobre outras coisas, sim. Por quê? Eu falo de ser humano. Se você não se conhece, como que você vai lidar consigo mesmo, tá? Interessante que eles pegam até uma coisa aqui do Zorra, ó aqui, ó. Aqui ele fala psicodinâmica e o campo da energia humana. Aí ele usa aqui uma frase do Zorra, né? Diz assim, ó, a luz dourada da chama de uma vela assenta-se sobre o trono da sua luz escura agarrada ao pavio. É uma metáfora em relação ao ser humano que tem que ser luz, né? Mas enquanto a gente tá nas nossas negatividades, nos nossos preconceitos, nas nossas coisas assim, na nossa ignorância, a luz não vem, né? Não brilha. Quem é a luz? A luz é Deus, né? O Espírito de Deus tem que brilhar, a Ruach HaKodesh tem que brilhar. Aí você diz, Francisco, o que é a Zorra? Bom, de novo eu vou ficar devendo para vocês que eu não sei onde está o livro do Zorra, que eu já falei para vocês, que é a questão lá dos rabinos cabalistas, que eles trabalham... Cadê? Eu tô procurando aqui meu Zorra, mas não tá. Então, eles trabalham, né? Eles estudam essas questões das trevas, da luz, aquela coisa toda, que é o conhecimento, a questão do compartilhamento, enfim, que o ser humano veio aqui no mundo para compartilhar a energia de Deus, a luz, enfim. Tá bom? Talvez, quando eu for falar mais um pouco sobre esse livro aqui, A Luz das Letras Hebraicas, eu mostro a próxima vez que eu for gravar, tá bom? Agora, vamos dar continuidade àquela explicação de João,
capítulo 3, versículo 22 a 35, vocês lembram que foi aqui, ó, já tá bem longo esse vídeo aqui, esse áudio, né, essa transmissão. Mas tudo isso que eu falei para vocês, pode ter certeza que tá tudo interligado, é tudo questões de conhecimento, questões de autoconhecimento, questões de conexão para com Deus, a relação nossa para com Deus, tá? E isso, gente, não tem nada a ver com religião, ou essa ou aquela. Eu trago, claro, as questões da Igreja Católica, né, da religião cristã católica, porque eu fui formada nessa área né, com eles e tudo mais. Mas eu não me limitei apenas a eles, entendeu? Por isso que eu trago aqui, eu me sinto muito livre de falar a respeito de várias coisas que eu já estudei, que eu conheço, enfim, tá bom? Você conhece tudo? Não conheço tudo, porque cada vez que eu estudo mais coisa, mais eu percebo que eu sou não sei nada. Sou muito ignorante em muitas coisas, tá bom? Então, vamos lá, nós lemos o capítulo 3, versículo 22 a 26. Gente, eu nunca sei para onde eu olho na câmera. Se é para cá ou se é para cá. Aqui, não sei. Eu vou olhar aqui, tá bom? Então, aí, ó, você pode olhar meus olhos. Não sei se eu tenho sampaco. Acho que só o Rafael Bruniz iria saber se eu tenho sampaco nos olhos. Sampaco é essa parte da esclera da gente que fica, né, que aparece o olho. Bom, ele sabe explicar essas coisas aí, eu não sei. Vamos lá. Tá vendo? Bom, deixa eu colocar meu segundo olho. Eu fico com 4 olhos, ó. Bom, vamos lá. O novo testemunho de João Batista. João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de 22 a 36. O quarto evangelho. O Evangelho segundo João também é conhecido como o quarto evangelho, porque ele é o quarto dos evangelhos. Vocês sabem que tem os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e aí o João é o 4. O João fecha com chave de ouro o que? A boa nova de Jesus. Olha lá. Bom, no versículo 22, o episódio começa de forma característica, com uma notícia, o quê? Geográfica. O que é isso, Francisca? Notícia geográfica. Bom, gente, notícia geográfica é uma notícia que fala sobre o lugar. Geografia, vocês lembram que quando a gente estuda na escola comum, na escola normal, a gente também estuda não somente história e outras coisas, né? Inglês, francês, sei lá, não sei o que você estuda, ou matemática, ou biologia, mas você estuda também a geografia. E se você tiver uma escola bem mais atenta, você vai também estudar sobre geografia política, tá? Então, aqui, as notícias geográficas, uma notícia geográfica é uma notícia de um lugar onde acontece algo naquele lugar, né? O topos, acho que é topos, né? Por isso que chama de topografia, aquela coisa toda. Então, é uma notícia de algum lugar. Então, vamos lá. Começa com uma característica, uma notícia geográfica e com uma apresentação de quê? De personagens. Vocês sabem que uma narrativa contém personagens, uma trama, a voz do narrador, notícias geográficas e tem, acho que no final, em alguns trechos, algumas narrativas, uma ação transformadora. Não sei, nem todos os textos existem, mas em geral, numa narrativa, ela se compõe por isso. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu falo para vocês. Então, começa com a notícia geográfica e com a apresentação das personagens. Jesus, junto a seus discípulos, vai para o território do quê? Da Judéia. Né? Judéia, vocês sabem que é a região onde Pilatos era o governador. Pilatos era o governador. Então, ele vai para a região da Judéia. Antes, já tinha subido a Jerusalém, a capital da Judéia. Quando você vai visitar Jerusalém, agora você sabe que Jerusalém é a capital da Judéia, tá bom? Quando você for lá, me convida que eu vou junto, tá bom? Mas você tem que pagar tudo, todas aquelas coisinhas
me convida para ir no seu grupo, vai ser legal. Aí a gente lê os trechos todos, a gente começa a observar, foi nesse lugar que aconteceu isso. Então, me convida, vou ficar muito feliz, viu? De participar do teu grupo. Então, Jesus, né, antes ele tinha subido a Jerusalém, a capital da Judéia, conforme João, capítulo 2, versículo 3. Contudo, a região não tinha sido mencionada em João 2, versículos 13, capítulo 3 e 21. Aparentemente, o quarto evangelho descreve um movimento partindo de Jerusalém, conforme João 2, 13, passando pela Judéia, né? João capítulo 3, versículo 22, e pela Samaria, capítulo 4, versículo 4. Nós ainda vamos chegar nessa narrativa. Deixa eu arrumar aqui. Nessa narrativa nós vamos chegar, que é justamente o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Vocês sabem que a Samaria é uma região, tá bom? Né? Região da Samaria. Então, no capítulo 4, versículo 4 do Evangelho segundo João. Jesus chegara a Galileia, conforme João capítulo 4, versículo 43. Ou seja, a revelação da palavra de Deus e do Filho de Deus se estende do centro da fé judaica, né, Jerusalém, até o quê? Até a periferia, que é a Galileia. Não, até a periferia. Então, quer dizer, lá tudo acontecia, tudo era em Jerusalém, toda a questão da fé judaica era tudo direcionada ao quê? Ao templo. Vou dizer aqui, como de repente tudo se concentra no Vaticano. Para quem é católico entende o que eu estou falando, né? Porque lá no Vaticano existe o bispo o ministério, o magistério, o Papa, né? Então, ele é o que senta na cátedra de Pedro, né? Que Pedro foi, segundo a história da igreja, ele foi o primeiro Papa. Então, é mais ou menos isso, para você compreender. Então, Jerusalém era o centro da fé judaica, tá? Da fé de Jesus, da fé da época de Jesus. Então, essa fé chega à periferia. Como dizem os moradores de Sicá, Jesus é o salvador do quê? O salvador do cosmo. Cosmo em grego significa... desculpa, estou confundindo. Jesus é o salvador do mundo, salvador do cosmo. A palavra cosmo é grega, né? Então, a tradução de cosmo é mundo, conforme o capítulo de João 4, 42. Então, é isso. Ele sai, Jesus, o centro da fé judaica é Jerusalém. E esta fé vai até a periferia, tá? Então, na periferia do mundo, né? Então, é isso. E aí, noticia-se que Jesus batizava. Vocês lembram que os alunos de João Batista chegam para João Batista e dizem, olha, mestre, aquele de quem tu fala tá batizando lá outros, né? Fazendo outros alunos, e você não vai ficar com inveja, você não vai lá tomar satisfação. Escuta, por que tu tá falando sobre o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, se tua área é João? Entendedores entenderão. Pois é, então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, que ele batizava, conforme João capítulo 4, versículo 2. Por sua vez, é dito que Jesus não batizava, mas apenas os seus discípulos. Talvez o quarto evangelho queira destacar novamente a diferença entre o batismo com água e o batismo com a Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Não é assim? Então, o pessoal acha que é isso.
Olha lá. Bom, no versículo 23, não, gente, eu não tô fazendo, né, não é piada, não. Muita gente pensa que é isso, né? O batismo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Porém, Paulo diz, se na assembleia tiver alguém falando línguas estranhas, que dizem que é a língua dos anjos, falando com os anjos, e essa linguagem, essa conversa não edifica a assembleia, então de nada adianta. E se não tiver um tradutor também que faça com que a assembleia saiba do que ele está falando, então não adianta nada. Porque o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, ela não edifica somente a mim. Ela não edifica somente a mim, mas todos aqueles que estão ao meu redor. Todos vocês que estão me escutando podem ter certeza que o Espírito Santo está falando com um de vocês aí. E não sou eu, a Francisca, que está falando, assim, que está batizando, que está entregando algo para vocês. Não, eu estou apenas sendo uma transmissora desse Espírito, que é o Espírito de Deus, da Palavra de Deus. Tá? Então, é nesse sentido que eu tô falando. Se na assembleia de vocês, na reunião de vocês, no culto de vocês, não tiver ninguém que traduza o que de repente alguém está falando em línguas, esquece, tá? Esquece, porque não é bem assim, não. Isso é segundo Paulo, né? Então, já fica esperto. No versículo 23, João, pois, batizava em Enom, perto de Salim. Os dois lugares nunca foram verificados geograficamente. Contudo, a palavra Enom significa o quê? Fonte. Além disso, é dito que ali havia muita água. Assim, duplamente o batismo de João é caracterizado como batismo com água. João mesmo apresentou sua atividade assim, conforme João capítulo 1, versículo 23, 33 e 31 e 33. Jesus, no entanto, foi anunciado em João capítulo 1, versículo 33, como aquele que batizava com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, né? Se você não sabe, aqui, ó, o símbolo, né, para o Espírito é esse, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar, que o outro lado tem usado bastante, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Quando vocês verem no mundo, meu triângulo tá feio pra caramba, mas aqui, deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, essa trindade, esse triângulo, aqui, ó, é o símbolo do Espírito, tá? Aqui, né? Símbolo do Espírito, bom? Então, quando você vai na igreja, por exemplo, aqui na igreja Cristo Rei, você vai ver, tem lá uma imagem aonde em cima da cabeça do Eterno tem este símbolo aqui, esse triângulo, esse delta, que em grego se chama delta, né? Então, é um símbolo matemático. Gente, não tem jeito, tudo de Deus é matemática. Então, você vai ver isso aqui lá. Então, esse é o símbolo, tá? Tá caindo aqui, minha lâmpada. Então, este é o símbolo, né, do Espírito, né? Que até naquela série lá, do menino que é bruxo, do Harry Potter, ele utiliza esse símbolo, né? Todo mundo acha que não é nada. Eles pegam tudo do Eterno e aí dizem, é meu, enfim. Bom, vamos, então, como aquele quem batiza com o Espírito Santo, tá? Aí no versículo 24, a notícia se refere ao destino futuro de João Batista. Os leitores dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecem a história da prisão e execução de João Batista. Também, né? Eles conhecem, né, a execução de João Batista, né? Por quem? Herodias, né? Então, também em João 5:35, capítulo 5, versículo 35, ao destacar o testemunho de João,
conforme João capítulo 5, versículo 33 e 35, parece pressupor a morte do Batista, do emersor, né, de João Batista. Em todo caso, o testemunho de João corresponde à palavra de quem pagou para seu testemunho com a própria vida. Se vocês forem perceber, todos que eram, assim, pregavam sobre Jesus, eram companheiros de Jesus, todos pagaram com a sua vida. E aí, ninguém quer pagar com a sua vida hoje. Né, gente? Quando a gente começa a falar muito sobre as coisas de Deus, pode ter certeza, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser excluído, você vai ser pregado, talvez, numa cruz, vai ser assassinado. Então, esse é o preço a pagar. Sabe, todo mundo é muito legal dizer, ai, eu sou de Jesus, ai, o sangue de Jesus tem poder. Tem. Mas tu é capaz mesmo? Na hora que vir tu é cristã mesmo? Tem um monte de gente cristão lá na Eritreia, morrendo por ser cristão, por defender a sua fé. E aí, como eu disse no outro vídeo, ser cristão não é andar, ó, tô até aqui com o meu terço, não é andar com o tercinho de Nossa Senhora das Graças, nem com a cruz de Jesus, não é só isso. Essa daqui nem tem o INRI, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então não é isso, gente. Não é só isso. É muito mais, tá? Então, tem muita gente morrendo, porque quando chega, né, tu é cristã mesmo, então peraí, eu vou levar teu filho pra não sei o que, teu marido, pra não sei o que, você entendeu? Você começa a falar muita coisa aqui, tem sempre esse lado, tá? Então, ser cristão não é apenas dizer eu sou. Você tem que viver, você tem que, enfim, você vai enfrentar isso tudo. Então, muitos dos discípulos de Jesus, quem era realmente de Jesus, morreu de forma bem trágica. Acho que só João foi quem morreu de velhice. Só João. Mas todos os outros, se vocês forem conhecer a história de Pedro e dos demais apóstolos, discípulos, não foi, né? André, né? Morreu, né? Então, tem todo esse lado da história. No versículo 24, a notícia se refere ao destino futuro de João Batista, como já falei, né? Que o testemunho dele foi sua própria vida. No versículo 25 e 26, segue-se um debate ou uma controvérsia, após terem discutido com um judeu a respeito do quê? Da purificação. Os discípulos de João se dirigem a João aparentemente, e eles veem em Jesus uma concorrência para seu mestre, sendo que todos vão a Jesus. Ou seja, aquela questão lá que eu falei para vocês, que os discípulos de João chegaram para ele e disseram assim, olha João, Jesus está lá batizando, tem um monte de seguidores lá, né? O canal lá de Jesus, lá no YouTube, tá bombando, né? Tu não vai fazer nada, não? Manda fechar aquele canal lá, ela tá falando muita coisa. Foi isso que os discípulos de João foram lá. Você não vai mandar fechar o batismo lá, não? Então, e João já sabia, já era consciente daquilo que ele veio fazer. Então, ele não se deixou enganar pelos lábios, né? As más inclinações dos seus alunos, dos seus discípulos, querendo colocá-lo contra o seu primo, Jesus, né? Entendeu? Então, João sabia exatamente qual era a missão dele e qual era a missão de Jesus. Então, ele deixa ele, né? Se eu sou bom para batizar, Jesus também é. Então, vamos formar várias comunidades. Quanto mais pessoas souberem do conhecimento do eterno, que maravilha que vai ser esse mundo, não é mesmo? Então, não é para ficar se matando, dizendo, ai, olha como ela fala, olha como ela anda, olha como ela não sei o quê, olha essa unha, ai, o anel, ai, não sei o quê, ai, o óculos, ai, não sei o quê, olha o cabelo. Entendeu? Mas o que realmente importa aqui? É a palavra de Deus.
É o ensinamento da justiça, do amor, da compreensão, do respeito e de tudo mais. Vocês percebem o respeito que João tem pelo ministério de Jesus? Né? Se ele batiza, que bom, ele veio para isso, para falar sobre, para batizar com o Espírito Santo, né? E João ele era o enviado de Deus também. Todos nós que estamos aqui falando da palavra de Deus, não importa se você é preto, se você é branco, se você é gay, se você não é, se você é homossexual, se você não sei o quê, se você é índio, se você é amarelo, se você... Não interessa, você está falando sobre a palavra de Deus. Acabou. Acabou. É Deus querendo te usar, né? Para falar com aquela turma lá. Entendeu? Falar de justiça, de ética. É disso. Não é a pessoa que tá lá, mas é o que ela tá falando, né? Não é os acessórios, não, gente. Então, aqui... então, aquela questão dos discípulos querendo fazer encrenca, né? Fuxico, falando, fazendo... Ah, tem uma palavra que eles fizeram. Fazendo lachonará, que é a fofoca. Foram fofocar lá para João. Ai, essa cadeira tá me machucando aqui, gente. Eu tenho que ficar assim. Foram falar lá para o João que Jesus estava batizando, né? Nem era acabar, eram os discípulos dele que estavam batizando, mas foram fazer as intrigas, né? O que uma palavra não é capaz de fazer, né? Intriga. Então, o judeu provavelmente é o quê? Um judaíta, sim, seguidor de Jesus. O assunto da discussão surpreende. A purificação teria algo a ver com o batismo? Não sabemos. Gente, eu não trouxe água, eu tô com sede agora. Eu não vou levantar para buscar, não. Nas bodas de Caná, tinha o que? 6 talhas para o que? A purificação dos judeus, conforme João capítulo 2, versículo 6. Ao lembrarem Jesus como aquele que estava, como João, do outro lado do Jordão, e a respeito de quem João tem testemunhado, o quarto evangelho remete o ouvinte leitor. Quem são o ouvinte leitor, gente? Somos nós. Nós somos ouvintes do que? Da palavra de Deus, dessas narrativas. E também somos os leitores, né? Então, esse é isso. O ouvinte leitor, ao que foi narrado, remete o ouvinte leitor ao que foi narrado em João capítulo 1, versículo 19 e 34. Agora, o primeiro testemunho de João será continuado. Chega-se ao segundo e último testemunho de João, sendo que se define a relação entre João Batista e Jesus. Os discípulos de João, pois, avaliam o sucesso de Jesus como uma diminuição do sucesso de seu mestre. Vocês já prestaram atenção? Tem uns alunos que dizem assim: ai, eu gosto de ir lá naquela aula daquele professor porque vem um monte de gente. Porque ele faz assim, ele... Não é? Porque que enche o lugar, não sei o quê. Enquanto que às vezes aquele que realmente tá lá dando aula bonitinho, se esforça e aquela coisa, você sabe que tem conteúdo, às vezes os alunos fecham a câmera. Hoje que é digital, né? Pra não ouvir. São as coisas da vida, entendeu? Outro dia eu tava escutando uma moça, por um acaso, na internet, ela dizendo: eu preciso de um especialista numa área da medicina. Ela, sabe o que ela fez? Ela disse assim... Aí alguém lá da clínica mandou 4 especialistas lá. Ela disse: bom, vai lá no Instagram deles e escolhe qual que você se identifica mais. Gente, pelo Instagram, hoje não se olha mais o currículo. A pessoa passa 20, 30, 40 anos, 7 anos, 10 anos estudando aquele assunto para aquela determinada função, para aquela determinada especialidade. Aí, entendeu?
é contratado via Instagram. Entendeu? Lá no Instagram, onde a gente pega, né? Aquele dia que a gente não tá legal, né? A gente vai lá, passa um pó na cara, quem é mulher sabe, passa um pó na cara, um corretor e tal, pra esconder as olheiras, até as rugas, né? Aí vai lá, passa um batonzinho da Chanel. Vou até passar o meu aqui. Né? Aqui, ó. Dá pra ver? É algum número aí. Então, vai lá. Aqui, Chanel mesmo, gente. E aí, vai lá e diz, não, vou contratar, sei lá, tem gente aí, por exemplo, né? Tem biblistas maravilhosos, que tem 30, 40 anos. Aí, digamos assim, vou lá no Instagram da Francisca, eu gostei da cara dela, eu gostei do que ela usa, não sei o quê. Gente, às vezes eu nem posso, nem sou especialista de repente naquilo. Mas tem um outro lá que estudou, que é especialista, mas não gosta. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos abrir os olhos em relação a isso. Contratar, e principalmente médico, pelo Instagram. Depois é enganado, é um monte de coisa e não sabe por quê. Entendeu? Se liga. Então é isso. Eu tenho que trazer essas coisas da vida cotidiana para vocês, gente, porque é exatamente assim, os textos falam de realidades concretas, tá? Então eu tenho que trazer para vocês. Então, o que aconteceu foi isso, o evangelho, os alunos de João, que são também chamados de discípulos de João, no grego se chama matetés, né? Matetés são discípulos, alunos, então são alunos, aprendizes, né, de João, disseram, olha, Jesus está fazendo o Espírito Santo descer, tá caindo anjos do céu, né, e não sei o que, tá curando, tá aquela coisa, tá batizando, não sei o que. Um show pirotécnico Jesus está fazendo, e aí tá indo um monte de gente que te paga 50, que tá pagando para Jesus 50, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, entendeu? De shekel, né? Eu acho que era shekel, ou então de denários não, porque, enfim. De denários também, né? É isso que eles estão fazendo aqui. Fazendo o quê? Intriga entre os dois mestres. Um enviado de Jesus, do Eterno, João era o enviado do Eterno, conforme a Sagrada Escritura, conforme narra João. Né? João Batista era o enviado do Eterno. Para quê? Para fazer o povo se arrepender e se endireitar o caminho para o Senhor. E Jesus veio como o ungido do Eterno. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tem que deixar bem claro isso aqui. Né? E não é os fuxicos dos alunos que vão fazer os dois se chocarem. Porque o projeto ao qual os dois, né, tanto João Batista quanto Jesus, o projeto ao qual os dois serviam é muito maior do que o ego dos dois. Seja de Jesus, o Cristo, que veio para batizar com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, seja de João Batista, que batizava com água, tá bom? Então, tem esse lado, tá? Então, aí aqui diz assim, né? O assunto da discussão surpreende, tá? Aqui, onde eu estava? Aqui, o sucesso do mestre, né? Aí no versículo 27 e 30 diz assim, a resposta de João indica a superioridade de Jesus. Caso o sucesso de Jesus for maior, então é coisa do céu. Ou seja, coisa de Deus. João não é o Cristo, não é o ungido, né? Mas o enviado diante de quem? Diante do Machia, diante do Cristo, diante, né, desse Salvador. A fim de que preparar o caminho deste último, aquilo que eu havia comentado antes, quer dizer, eu pensei, porque eu estudei, já lembrando disso, né? Já falei antes, mas o texto aqui do comentário do Boitla fala exatamente como isso. É aquilo que eu falo para vocês, gente. Quando a gente chega na pesquisa, no mundo da pesquisa que a gente está lendo e tudo,
a gente se conecta com a mesma ideia. O próprio Espírito de Deus vem e coloca na minha cabeça, Francisca, que não sou nada, assim como colocou lá na cabeça do Boitla, assim como colocou na cabeça de outras pessoas lá que estudaram o Evangelho, que são de outras culturas, um inglês, ou um americano, um norte-americano, ou o Boitla, que é alemão, e de repente dessa cabecinha aqui, que saiu lá de Manaus, lá do Amazonas, entendeu? E teve essa mesma compreensão. É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo quem nos educa, quem nos ensina. Na verdade, aqui, o Boitla só confirmou aquilo que o Espírito Santo já bateu aqui na minha cabeça, na minha cachola, né? Que, aliás, ó, tem cheio de marca, porque eu era muito quieta quando era criança, ó, aqui, ó. Caí de uma casa de 2 andares, ó, aqui, ó. Aqui tem a marca. Aqui foi um colega que me empurrou lá na escola, quando eu tinha 7 anos, eu estava indo para a escola, 7 a 10 anos, nem lembro. E aí eu queria sempre ser a primeira a chegar para cantar o hino da bandeira, lá no Colégio Humberto de Campos, lá na Alvorada. E aí o coleguinha também querendo ser o primeiro, né? Pegou, me empurrou e eu caí em cima da construção que tinha na escola. Pois é, gente, ó, tudo marca na cara da gente, né? Fazer o quê? Ai, Francisca, do nada você conversa umas coisas. Pois é. Então é isso. No versículo 27 a 30 diz: a resposta de João indica o quê? A superioridade de Jesus. Caso o sucesso de Jesus for maior, então é coisa do céu, né? Ou seja, é aquilo que eu falei. Eu recebi agora essa informação, né? Já não lembrava mais. E aqui o Boitla coloca exatamente a mesma informação, com as palavras dele, mas o sentido é o mesmo, né? De que é coisa do céu, que João veio preparar o caminho para o Senhor, né? Então é isso, preparar o caminho do Machia, né? Do Messias, né? Que é Messias, Machia, é a palavra hebraica para a palavra grega Cristo, né? Que é o ungido. Então é isso. João é o amigo de quem? Amigo do noivo, o qual se alegra com a voz do noivo. É preciso que Jesus cresça e João diminua. A imagem do noivo e da noiva lembra o que? A relação nupcial entre Deus e seu povo, tá? Como também a cena das núpcias de Caná. Lembram do casamento de Caná da Galileia? Eu tenho vídeo aqui no canal sobre isso. Então, se você não assistiu, vai lá, volta lá e assiste, tá bom? Ouve, né? Tanto tem a leitura, quanto a explicação dessa cena, tá? Do casamento em Caná, na Galileia, as núpcias de Caná, né? Enfim, a alegria de João é completa ao poder dar este seu testemunho sobre Jesus. Assim, João Batista se torna o quê? Um modelo para nós, ouvintes, leitores do quarto evangelho. Não é lindo, gente? Fala se não é lindo isso, né? Eu vou falar até o 30... Ah, tá. Aquele que vem do alto, né? Nos versículos 31 e 36, apenas levemente são conectados ao que é dito anteriormente. De certa forma, apresentam uma leitura de João, capítulo 3, versículo de 1 a 30. Quem se pronuncia a partir do versículo 31 não fala mais de si, na primeira pessoa, ou seja, na primeira pessoa do singular. Aí entra a questão da gramática, tudo isso, vocês estão ligados, né? No versículo 31 a 33, né? Gramática, é isso mesmo, né? Questão dos artigos, enfim, essas coisas todas. Enfim, os pronomes, né, pessoais. Então, aqui, ele fala na primeira pessoa do singular. Eu, né? Então, no versículo 31 e 33, no início existe a mensagem a respeito de quem vem de cima ou do alto. Jesus é aquele que vem do alto.
João Batista tinha anunciado Jesus como aquele que vem do alto, conforme João capítulo 1, versículo 15 a 27 e 30. Conforme o versículo 34, Jesus foi o que? Enviado por Deus. Ou seja, Jesus, além de ser o ungido de Deus, ele é enviado de Deus, ele é apóstolo de Deus também, tá? Enviado por Deus. Aquele que vem do alto é o oposto de quem é da terra. Este é todo aquele que traz uma mensagem meramente humana. Quem é da terra traz o quê? Vai falar de coisas terrenas, né? Meramente humana. Vai tratar de coisas materiais, coisas da physis. O que é physis? Matéria. Por isso que quando a gente fala de metafísica, se fala além, né? Meta significa além da physis, além da matéria. Tem uma outra palavra aí que o pessoal tá usando muito, que é o metaverso, ou seja, o inverso, né? Que é o metaverso, que eles chamam de metaverso, né? Mas o metafísico é o além da física, tá? Então, metaverso, metafísica. Então, o que? Quem tá aqui na Terra fala de coisas humanas, meramente humanas, né? De coisas da physis, da matéria, né? Aquele que vem de cima, ou seja, do céu, porém, está acima de todos. Por isso, pode falar de cima para baixo. Há uma hierarquia, né? Ou seja, com autoridade de quê? De rei, de soberano. Jesus é o rei não só dos judeus, ele é o rei na terra. Ele é o rei do universo, tá? O Eterno é o rei do universo. Então, ele tem autoridade, tá? Mas ainda, aquele que vem do alto não fala apenas de coisas celestes, mas dá testemunho delas. Testemunha o que viu e ouviu. Não é dito exatamente o que ele viu e o que ele ouviu, pelo contexto do evangelho. O conteúdo do testemunho de Jesus se refere a seu envio por parte de Deus, do Eterno, né? Por isso, fala a palavra de Deus. Fala sobre o quê? Aqui, acabei de mostrar para vocês o livro aqui da Dei Verbo. Ele fala do quê? Da palavra de Deus, tá? Jesus fala da palavra de Deus. Frente a essa mensagem celeste, existem duas reações. Em geral, ninguém acolhe o testemunho de Jesus, conforme o versículo 32b. No entanto, também existe um grupo que acolhe este testemunho, né? Conforme o versículo 33a. Porque se todos não acolhessem, esse mundo já teria sido destruído, há muito tempo. Né? Quem acolhe o testemunho, por sua vez, confirma ou sela que Deus é Emet. Deus é Aletheia. Quer dizer, que Deus é verdadeiro, né? O contrário disso seria afirmar que Deus é mentiroso, ou seja, e quem é o mentiroso da turma? É o Satã, né? Ele que é o pai da mentira, né? Conforme 1 João, capítulo 1, versículo 10. Ou seja, quem aceita o testemunho do Filho, confirma ou imprime o selo da confiabilidade, que Jesus foi enviado pelo Pai para revelar que o Pai é verdadeiro, tá? No versículo 34 e 36, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Com outras palavras, isso foi dito no versículo 31 e 33. Agora, porém, se acrescenta que aquele que vem do alto, enviado por Deus, dá o Espírito sem medida. Quer dizer, a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus revelada pelo Filho, é conectada à oferta ou dádiva do Espírito, com a relação da dimensão pneumatológica. Se você não escutou o meu vídeo sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, lá eu explico o que significa pneumatologia, tá? O que significa essa dimensão pneumatológica, tá bom?
Então, vai lá e ouve. Então, aqui, com o realce da dimensão pneumatológica, o autor do quarto evangelho destaca, né, a dimensão trinitária da salvação. Aquilo que eu já expliquei agora há pouco para vocês. Tá vendo aqui, ó, o delta. Meu delta tá bem feinho, mas vocês vão compreender, ó. Um delta é isso aqui, tá vendo? Um triângulo. Isso é um delta. Ó, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram, né? Então, o triângulo, o delta, né? Lembra justamente do Espírito Santo, a Trindade, tá? A Trindade, o quê? Da salvação, da soterologia, da salvação, tá bom? Dimensão trinitária. Aqui, além disso, afirma-se que o Pai ama o Filho e por isso tudo colocou na mão dele. Mais tarde, os discursos de despedida de Jesus, conforme João 14 e no capítulo 17, que fala sobre a bênção, né, a união de que todos nós que nos ligamos a Jesus somos um com Jesus e o Pai, né? Então, é uma oração linda, gente. Uma hora, quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre ela. Então, no capítulo 14 e 17, irão destacar o que? O amor do Pai ao Filho. Como Jesus diz, eu e o Pai somos um, né? Somos errad, somos um, né? Então, tem tudo... Gente, eu tô com... Ai, minha rinite atacando aqui, acho que é por causa do perfume. Então, vocês me desculpem, tá? Então, destaca justamente essa relação de amor do pai ao filho, tá? No final, se imagina que quem crê no filho tenha a vida eterna. A alternativa à fé é a falta de fé ou desobediência, é a rebeldia, né, gente? Esta última traz o que? A ira de Deus. No Evangelho segundo João, apenas aqui se fala da ira divina, né? Conforme da ira divina, exatamente. Só aqui no Evangelho segundo João se fala da ira divina. Vocês também podem conferir a respeito disso aí, da ira de Deus, essas coisas, em Lucas 3:7. Nos versículos 31 e 36 surge a ideia de um dualismo espacial. Isso que eu queria falar para vocês. No mundo existe essa questão da dualidade, né? Bem, o mal, essas céu e terra, enfim. Existe a dualidade. O mundo é binário, né? Como se chama? Isso é uma linguagem até da internet, né? 0, 1, 0, aquela coisa toda. Uma hora... Eu tenho vídeos que explicam também sobre isso, tá bom? Questão binária, isso já vem desde 60 e poucos, né? Quando foi inventado isso aí. Então, aqui surge a ideia do dualismo espacial. Jesus, segundo a sua origem, se encontra acima de todos que falam de salvação. Ele traz a mensagem celeste. Ele foi enviado pelo Pai. Este traz a palavra de Deus e o Espírito sem medida. E aqui eu termino essa parte do Evangelho segundo João, do capítulo 3, que vai do versículo 22 ao 36. Tá bom? Então, esse capítulo 3 todo nós já demos conta. Se você ainda não ouviu tudo isso, essas explicações, as leituras, tudo, eu te convido a voltar, ler, faz uma maratona aí dos vídeos só sobre João. E você vai compreender, tá? Depois, o próximo áudio que eu vou falar sobre João, o próximo vídeo vai ser sobre o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, né? Com a mulher samaritana, né? Samaria é uma região, vocês sabem, faz parte na divisão lá que houve dos filhos de Israel.
houve a separação do Reino do Norte e do Reino do Sul. Então, a Samaria é uma dessas regiões. Então, vocês vão encontrar, esse é o diálogo mais extenso do Evangelho segundo João, se eu não me engano até do Novo Testamento, tá? Não tenho agora certeza. Ai, Francisca, mas você não estudou teologia? Não sabe? Não sei de tudo não, gente. Eu aprendo aqui com vocês também. Isso aqui eu tô revivendo, eu estou voltando a, né, com vocês aqui, eu tô voltando a me inteirar de novo com as coisas dos evangelhos, inclusive aquilo que eu já estudei, e principalmente o Evangelho segundo João, tá bom? Então nós vamos ter um encontro de Jesus com a Samaria, e é muito, vocês vão dar risada. Gente, o Evangelho tem umas coisas que as Sagradas Escrituras, se não for para você rir, então não tem nem adianta você abrir as Sagradas Escrituras, porque o que tem de coisa pra gente rir é muito engraçado. Esse encontro aqui de Jesus com Samaria, por exemplo, né? Ela diz assim, tu não tem nem um baldinho. Como que tu vem dizer que tu é dono de água, tu é dono sabe? Tu é dono de uma Ferrari? É mais ou menos isso, sabe? Tu não tem nem uma bicicletinha, sabe? Tu não tem nem uma bicicletinha, sabe? Como que você tá dizendo aí que você é dono da água toda, da fonte toda, entendeu? Da banca toda, né? Dizer assim. Mas é bem legal esse diálogo dela, né? E depois tem toda uma... Aqui, nesse caso, tem uma ação transformadora da personagem, né? Com o encontro dela com Jesus. Né? Então, vale a pena assistir, ouvir e ver esse encontro, esse diálogo entre a mulher samaritana, a mulher de Samaria, com Jesus de Nazaré. E aqui também, ó, já que tá aqui, eu vou indicar mais um livro sobre o Evangelho segundo João, que é do professor Cláudio Vianez Malzoni, e é um comentário bíblico das Paulinas, baseado também, se não me engano, no livro do Boitla, que tá ali em cima, do Boitla, do professor Johannes Boitla, né? Então, aqui eu mostrei para vocês todas essas bibliografias, falei sobre perfumes, falei sobre o Evangelho segundo João, falei sobre alguns livros do magistério da Igreja Católica, tá? Mas se você não é católico, você também pode ler, porque assim você fica atento, inteirado, tá? Sobre as coisas com que realmente se fala na Igreja Católica. Nem tudo que tá aí, que é transmitido, é verdade. Então, você tem que ver, enxergar com seus próprios olhos, né? Ó, ler para poder compreender. E a gente só ama aquilo que a gente conhece, de verdade. Tem muita gente que não conhece quem é Jesus, não conhece quem foram os patriarcas, não conhece as matriarcas. Muita gente fala que na Bíblia existe um monte de coisa ruim e tudo mais, mas também existe muita coisa boa. As coisas ruins é para nós não praticarmos novamente. Mas a gente às vezes pratica, né? Então eu desejo a vocês que vocês fiquem por Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e compartilhe este áudio, este vídeo, porque ele é um tesouro do eterno para as nossas vidas, tá bom? Desejo que vocês fiquem em Deus, por Deus, para Deus, por Deus. Fiquem na bênção de Deus. Até mais. Tchau, tchau.